Até algumas décadas atrás não existia o serviço do psicólogo perinatal. Mas o número de mulheres com queixas relacionadas à reprodução humana assistida, adoção, tentativas de engravidar, gravidez, parto, pós-parto, desenvolvimento do bebê, como educar a criança. Então, essas queixas todas, né, que vêm da mulher atual, né, de uma mulher que a sociedade agora está conseguindo enxergar, né, faz parte, então, também do desejo dessas mulheres buscarem por serviço psicológico que atenda essas necessidades. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavo do Mater Online. Então vamos lá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre o dinheiro que psicólogos estão deixando na mesa por não ofertar esses serviços. E eu vou mostrar agora para vocês quais são os serviços que os psicólogos não estão oferecendo, não estão ofertando e poderiam oferecer, poderiam ofertar. E como não estão fazendo isso, é claro que estão deixando dinheiro na mesa, né? Então, tem dinheiro aí que poderia estar no bolso de psicólogos, mas está em outros cantos, em outros lugares, esses dinheiros aí. Justamente porque o psicólogo, não sabe que existe alguns serviços que nós podemos ofertar e prestar aí. E eu vou estar revelando para vocês aqui durante essa live de hoje. Eu espero que vocês possam fazer um ótimo aproveito e que muitos de vocês comecem a colocar em prática, inclusive, esses serviços, tá certo? Então, vamos lá. Muitos psicólogos têm deixado dinheiro, né, na mesa por não ofertar os serviços que não são comuns na psicologia. Esses serviços eles não são comuns na psicologia e por isso os psicólogos não estão então ofertando esse serviço, né? Então assim, o homem muda, né? Existe até um livro que a gente lê quando a gente faz a nossa graduação, né? O Homem em Movimento. Quem leu O Homem em Movimento? Quem aí na graduação, pelo menos, leu algum capítulo do livro Um Homem em Movimento? Fala eu aí para eu saber, para denunciar a idade. Né? Mas é um livro clássico, né? E a gente realmente estuda vários capítulos desse livro. E o homem, é claro que ele está em movimento, gente. O homem, ele não está parado, estático. Aliás, o homem, gente, ele está toda hora numa metamorfose. O homem de ontem não é o mesmo homem de hoje. E o homem de hoje não é o mesmo homem de amanhã, né? Então, a gente olha um pouquinho para trás, né? Menos de 2 séculos atrás, o que a gente via? Mulheres na faculdade? Claro que não. Mulheres ocupando campo de trabalho, mercado de trabalho? Claro que não. E olha hoje, né? Mulheres dominando os bancos universitários, né? Com garantias, né? De alguns direitos já. Temos a liberdade de escolher se queremos ou não ser mães. Olha só, olha o avanço, porque há pouco tempo atrás não se tinha essa liberdade nem de se pensar, nem de se fazer uma escolha se deseja ou não a maternidade, percebe? Então o homem muda, gente, né? A gente tinha aquele pai que era só provedor, e hoje a gente está tendo uma movimentação de homens que não querem ser só provedor, não. Eles querem ser cuidador mesmo. Eles querem compartilhar, de fato, da parentalidade, de todas as responsabilidades. Ou seja, se o homem está em movimento, o psicólogo precisa pensar também nos serviços que estão sendo ofertados. Nós estamos acompanhando a evolução desses homens também e ofertando os novos serviços que são permitidos, né, para a função do psicólogo. O psicólogo pode exercer algumas atividades, mas muitas vezes a gente está preso ainda naquele homem do passado, nos serviços do passado, e aí a gente não consegue enxergar as coisas que estão realmente à nossa frente, né? É como se a gente tivesse de fato com uma venda nos olhos, um ponto cego que a gente não consegue enxergar. E aí é claro que
precisa alguém, muitas vezes, né, vir aqui e trazer à tona essa ideia e começar a mostrar. Gente, olha, tem possibilidade de serviço aqui que ninguém está olhando e a gente precisa começar a ofertar esses serviços. É claro que um dos primeiros serviços que eu tenho para falar aqui para vocês é a oferta do serviço do psicólogo perinatal, tá? Eu vou falar de várias outras coisas aqui, mas é óbvio que eu vou falar do psicólogo perinatal, principalmente porque aqui é um canal de psicologia perinatal, tá bom? Então, uma das questões é, até algumas décadas atrás, não existia o serviço do psicólogo perinatal. Mas o número de mulheres com queixas relacionadas à reprodução humana assistida, adoção, tentativas de engravidar, gravidez, parto, pós-parto, desenvolvimento do bebê, como educar a criança. Então, essas queixas todas, né, que vêm da mulher atual, né, de uma mulher que a sociedade agora está conseguindo enxergar, né, faz parte, então, também do desejo dessas mulheres buscarem por serviço psicológico que atenda essas necessidades. Se a gente for pensar, séculos atrás, as mulheres elas tinham seus bebês em casa e não em hospitais. Há pouco tempo atrás, menos de um século, as mulheres passaram a migrar para o hospital, né? E pararam. Então, houve uma mudança dessa mulher. Mas também agora, nas últimas décadas, uma parcela dessas mulheres começaram a observar que, hospital, lugar de doença, médico profissional que cuida de doentes, gestação, algo natural, algo fisiológico, né? Centenas e milhares de anos as mulheres pariam fora do hospital, né? Vou parir em casa, isso é permitido e tudo mais. Então, essas questões também, a gente está falando dessas novas mulheres. Estamos falando desse desejo de olhar, né, para a gestação de uma forma diferente, para o parto de uma forma diferente, para o pós-parto de uma forma diferente. Uma forma diferente daquela romantização da maternidade. Muitas mulheres hoje já estão engravidando sem necessariamente estar romantizando 100% a maternidade, né? Obviamente que a gente tem uma enorme parcela ainda aí dessa romantização, sim, claro, mas nós temos já uma população também com mais informação. Então, o que eu quero dizer é que se o homem, mulher, pessoa, ser humano, né, está em transformação, mudando, Covid, gente, o Covid, o que ele está mudando na nossa vida, não? Quanta coisa o Covid fez. Pessoas que trabalhavam num local físico, hoje estão trabalhando de casa, fazendo home office. Antigamente, pessoas que tinham carteira de trabalho assinada, hoje tiveram que assumir e são CLT, são CNPJ, né? Você estudava na faculdade, tinha que pegar ônibus ou pagar casa numa outra cidade. Hoje você pode ficar na sua casa, na sua cidade, sem precisar ter, né, esse deslocamento todo para a faculdade. Uma série de coisas, gente. Quantas coisas não mudaram com esse Covid? Claro que esse homem mudou também. Claro que a gente não está falando mais do mesmo homem. Por isso, da importância do psicólogo saber também acompanhar isso e ofertar serviços importantes para esse novo homem, para essa nova mulher, tá? Que está em processo de transformação. Então, nós precisamos saber ofertar serviços para essas pessoas. A psicologia perinatal tem ganhado bastante força nos últimos 3 anos, tá? De 2018 para cá tem ganhado bastante força, bastante psicólogos estão gostando, né, de conhecer sobre essa área, estão assumindo essa identidade, claro, após ter conhecimento, né, a respeito dessa área, estão começando a ter essa identidade. E a busca cada vez mais, então, das questões, desde o planejamento familiar até o pós-parto, estão pipocando sim nas nossas clínicas, tá? E muita gente que não é psicólogo perinatal está recebendo essas demandas na clínica.
Muitas e muitas pessoas já estão recebendo, né, essas demandas da perinatalidade na clínica. O problema é que se o psicólogo ele não é perinatal e está recebendo essas demandas na clínica, talvez ele esteja encontrando dificuldades aí para poder lidar com essas questões, com esse tipo de atendimento. Já um psicólogo perinatal, como ele tem conhecimento específico sobre essa área, ele já consegue ofertar um serviço aí de uma qualidade diferenciada, tá? Por já entender os fenômenos, entender as técnicas, né? A teoria por detrás de tudo. Então, além, né, do atendimento em psicologia perinatal, gente, um serviço que os psicólogos ainda não estão ofertando, né, mas que podem ofertar, sendo psicólogo perinatal, tá? Porque tem muito psicólogo perinatal que ainda oferece o quê? Psicoterapia. Como se psicólogo só pudesse ofertar psicoterapia. Psicólogo, gente, ele pode ofertar orientação, acolhimento e psicoterapia. A psicoterapia é só uma das atividades, dos serviços que o psicólogo pode ofertar. Acolhimento e orientação também são possibilidades de serviço que o psicólogo oferece. Mas a gente aprende muito pouco sobre isso na graduação. E aí o psicólogo fica meio assim: ah, meu Deus, eu não aprendi na graduação. Às vezes ele nem sabe o que é acolhimento e o que é orientação, só sabe de fato o que é psicoterapia, né? Então, o acolhimento, gente, são algumas sessões que a gente vai fazer com a pessoa, uma, duas, três no máximo, para acolher, de fato, né, as angústias daquela pessoa naquele determinado momento. Então, vamos supor, um psicólogo hospitalar, ele vai oferecer acolhimento muitas vezes, né? Uma mulher, hoje, 15 de outubro, inclusive, é dia da sensibilização para a perda fetal. Um psicólogo perinatal em um hospital, maternidade, e que é uma mulher, então, infelizmente, né, venha a perder o seu filho, né? Esse psicólogo, o que ele vai oferecer? Psicoterapia? Não. Ele vai oferecer orientação? Não. O que ele vai oferecer? Acolhimento. É acolhimento que ele vai oferecer ali, tá? Então, a gente pode, deve oferecer esses serviços em outros momentos, né? Não só no hospital, a gente pode oferecer isso na clínica também. E a orientação é um dos grandes serviços que o psicólogo pode ofertar e não está ofertando, tá? Dinheiro sendo deixado na mesa. Sim, dinheiro sendo deixado na mesa. Porque tem psicólogo que fica só pensando: ah, porque eu não tenho cliente, ah, porque ninguém marca consulta comigo, ah, porque as pessoas estão indo procurar coach, estão indo procurar cartomante, estão indo procurar benzedeira, mas não vem no psicólogo. Tá. Então, se movimenta, se movimenta. Né? É muito fácil a gente só reclamar, né? E não sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sair da nossa zona de conforto para melhorar a nossa própria situação. Ofereça orientação. A gente pode oferecer orientação na nossa clínica também. E quer saber um tipo de orientação que está bombando de gente querendo? É grupos de gestantes e de mulheres no puerpério. O que é puerpério, Rafaela? Puerpério é pós-parto, tá? Então, gestantes, sim, elas querem orientação, elas querem receber orientação. Não é à toa que a gente vive vendo grupos de gestantes sendo formados por obstetras, por doulas, por nutricionistas, por enfermeiros, por fisioterapeutas. A gente vê direto esses grupos aí. E o psicólogo, por que não está ofertando? Por que o psicólogo está sendo convidado para integrar, né, essa equipe multidisciplinar e não ele convidando? Por que ele não está, ele mesmo ofertando esse serviço? É um serviço, gente, que rola bem, tá? Rola bem. Durante essa semana, inclusive, eu falei um pouquinho sobre isso. É uma técnica que o psicólogo perinatal oferece, chamado pré-natal psicológico, tá? O pré-natal psicológico é um grupo de orientação para gestantes, tá? Não para mulheres no pós-parto, porque senão não é pré-natal, aí é pós-natal, tá bom? E claro, gente, a gente também pode ofertar o pós-natal psicológico, assim como a gente oferta o pré-natal psicológico, a gente também pode ofertar o pós-natal psicológico,
tá bom? Então, assim, a gente não oferece orientação só para gestantes, a gente oferece também orientação para as mulheres no pós-parto. Então, pode chamar de pós-parto, pode chamar grupo de puérperas, pode falar pós-natal psicológico, como quiser, o nome é o de menos. O importante é ofertar esse serviço, porque tem uma população grande buscando e querendo este serviço que nós não estamos ofertando. Ou seja, estamos deixando dinheiro na mesa. Era para a gente estar atendendo esse público e não estamos, tá? Outro grupo que a gente está, outro serviço de orientação que o psicólogo também está deixando na mesa, não está ofertando e era para estar ofertando, são os grupos de pais grávidos ou grupos de casais grávidos. Tá? Em que é isso, Rafael? Ó, a gente pode ofertar tanto o grupo para gestante como o grupo para puérpera, como eu acabei de dizer. Mas nós também podemos ofertar grupos só para os pais, só para os homens. Imagine um grupo de pré-natal masculino, só de homens, onde a gente pode trabalhar com eles várias questões. Gente, eu tenho recebido mensagens de homens, de pais, às vezes até falando, viu, eu vejo você falando toda hora de saúde mental materna, mas e o pai? Cadê o pai? Por que não fala sobre isso? Eu tenho grandes colegas também que trabalham só com os homens, né? Eu tenho um colega obstetra, o Felipe Favoretti, que trabalha com o pré-natal do homem, né? Pré-natal físico mesmo, não psicológico, pré-natal mesmo, do homem. Tem um outro colega também, o Leonardo, que trabalha com grupos de pais. Então, tem lá um grupo que fica orientando os pais a como trocar fralda, como esquentar o leite na mamadeira e saber que está na temperatura certa, qual a melhor forma para pegar o bebê e fazer a massagem quando ele está com cólica, sabe? Um grupo incrível de pais. Tem o Daniel também, do Luto do Homem, fazendo um excelente trabalho com os homens enlutados, com os pais enlutados por perda fetal, tá? Então, assim, os homens estão dando a cara também. E eles estão querendo ser olhados também, eles estão exigindo, eles estão pedindo. Olhem para nós também. Olhem para a nossa saúde mental também, tá? E então, a gente não está ofertando serviços para esses homens pais, não estamos. E precisamos ofertar também. Gente, é dinheiro deixado na mesa sim. Se você não está ofertando grupos de pais, tá? Orientação para esses grupos, se você é um psicólogo com clínica e está oferecendo aí alguns serviços e não incluiu ainda o serviço para o homem, para o pai, tá deixando dinheiro na mesa, tá? Tem que incluir. Ah, e casal grávido, o homem e a mulher junto, pode também? Pode também. Ah, e o casal no puerpério, o homem e a mulher no pós-parto, pode também? Pode também. O pai no pós-parto, pode também? Pode também. Não existe uma regra que tem que ser só na gestação, que tem que ser só mulher. Não existe isso. Na realidade, é como se fosse um paradigma, né? As pessoas elas não conseguem ver para fora da caixa, só conseguem ver dentro da caixa. E aí a gente precisa vir e falar, galera, tem coisa aí que está precisando ser feita, que vocês não estão fazendo, tá? Tem coisa aí que é dinheiro que está deixando na mesa, é serviço que deveria estar sendo prestado e não está, tá? Então, esses são algumas possibilidades do serviço do psicólogo, então, para parar de deixar dinheiro na mesa. Outro tipo de serviço que nós, psicólogos, podemos ofertar e não estamos ofertando nessa parte de orientação é também com a rede de apoio. Inclusive, hoje de manhã, às 10 horas da manhã, eu fiz uma live justamente inteirinha, de 1 hora quase, só falando sobre isso. Só falando de rede de apoio, dos serviços que nós podemos prestar para a rede de apoio, tá? Então, só aqui, gente, a gente já está falando, ó, de serviços que não estão sendo prestados nem para gestantes, nem para as mulheres no pós-parto, nem para os homens grávidos e nem para os homens no pós-parto, nem para os casais, né?
grávidos ou casais no pós-parto e nem para a rede de apoio, tá? São todos serviços que nós, psicólogos, poderíamos sim estar oferecendo, colocando inclusive dinheirinho no bolso e fazendo famílias mais felizes, promovendo mais saúde mental, não só para aquele homem, para aquela mulher, mas também para aquele bebê, que ele também se beneficia quando seus pais estão sendo cuidados, orientados, então toda a família sai ganhando, então nós estamos marcando, né? A gente está de brincadeira na tomateira, né? Como diz aí o meu querido Érico Rocha, né? Então você está de brincadeira na tomateira, não é possível isso, tá? São serviços que podemos prestar, são serviços que estão em falta, são serviços que a gente não está pensando em ofertar, porque ninguém às vezes está ofertando ou falando. E aí a gente fica só olhando para o mesmo lado. É como se a gente fosse que nem aqueles cavalos, né? Que ficam, acho que é cabresto, né? Que fala, né? Então é como se a gente fosse cavalinhos. Desculpa a comparação, né? Mas é um bichinho amável, né? A gente gosta, mas eles usam às vezes, eles usam não, né? Colocam neles, né? Não é eles que vão lá e colocam neles um negócio. Eles não conseguem olhar para o lado, o mundo que eles conhecem é só esse. Então nós estamos assim. Desculpa falar, mas é verdade, tá? Nós estamos assim, sem conseguir enxergar o mundo que tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É um mundo, tá? Mas não tem problema não, existe Rafael Esquiavo na vida de vocês, existe Mater Online, e eu venho aqui com todo o prazer do mundo fazer uma live como essa e desvendar, né, esse cabresto, né, para poder mostrar, olha, tem mais coisa para além disso, tá? Você consegue observar mais coisas, conhecer mais coisas para além disso, tá? Nós precisamos urgentemente começar a oferecer mais serviços no setor de prevenção primária. E isso é urgente, isso eu tenho batido na tecla já há muito tempo. Graças a Deus, algumas pessoas já se tocaram e já estão trabalhando na prevenção primária, mas existem muitas pessoas que ainda não sabem nem ao menos o que é prevenção primária, e eu vou falar aqui de novo, vou falar aqui agora para vocês. Estamos deixando dinheiro na mesa porque nós estamos trabalhando muito quando o problema já está instalado. Quando a pessoa já está com depressão, quando a pessoa já está com ansiedade, quando ela já está com estresse, quando a queixa já existe. Então, a gente costuma atuar quando o conflito psicológico já foi instalado, quando a pessoa ela já está em conflito psicológico, por isso ela fala, preciso de um psicólogo, tá? Então, nós temos ofertado os nossos serviços nessa hora, mas saibam que nós podemos ofertar antes dessa hora acontecer. O trabalho do psicólogo perinatal é tão lindo, é tão belo, gente, que a gente consegue fazer o que nenhum outro psicólogo consegue, que é uma prevenção da prevenção, é a prevenção mais primária, mais básica, mais elementar do desenvolvimento humano. O fato é que durante o período perinatal, ou seja, de gestação, parto e pós-parto, mais de 50% das mulheres vão apresentar alguma alteração emocional. Ou elas vão apresentar ansiedade, ou vão apresentar estresse, ou vão apresentar depressão, tá? E apresentar essas alterações emocionais traz uma série de riscos para a saúde dela e também do feto bebê, tá? Complicações como nascimento prematuro, nascimento baixo peso, complicações obstétricas na hora do parto, dificuldade com a amamentação, dificuldade na vinculação mãe-bebê, atrasos para o desenvolvimento infantil, tudo isso em decorrência da saúde mental nesse período perinatal. Então, o fato é que se uma mulher está apresentando, vamos supor, depressão na gestação e não é tratada, aumentam as chances dessa mulher continuar apresentando depressão no pós-parto, tá? Então, o psicólogo perinatal é aquele que pode ofertar um serviço de prevenção
lá na gestação, a fim de identificar se aquelas mulheres têm ou não risco para apresentar depressão. Porque geralmente as alterações emocionais, elas vão surgir com força somente no terceiro trimestre, tá? O terceiro trimestre, ele é o mais problemático de todos os trimestres para o surgimento dessas alterações emocionais significativas. Então, quando a gente oferece um serviço enquanto psicólogo para uma gestante lá no segundo trimestre, e às vezes ela está lá com uma dúvida que está angustiando ela por demais. E quando a gente vem com a nossa orientação, com o nosso atendimento, vamos chamar de pré-natal psicológico, né? Quando a gente vem com esse atendimento aí a essa gestante e ela ainda não está apresentando depressão, por exemplo, ela está só com uma ansiedade ali, né? E nem é alta ansiedade, é uma ansiedade, porque ela está querendo informação, ela precisa aprender algumas coisas. E você leva aquela informação para ela. Depois que ela tem a informação, gente, a angústia, o medo não existe mais, porque agora ela tem conhecimento. E aí diminui a ansiedade. E aí, então, lá no terceiro trimestre, em vez dela continuar ali com aquele bicho-papão fantasiando, aumentando os medos e as fantasias, né? Não, já foi respondido, ela já sabe o que ela pode fazer. E aí diminui, então, as chances dela vir apresentar um estresse, uma depressão no terceiro trimestre, percebe? Então, nós podemos trabalhar com esse tipo de prevenção, tá? A prevenção, então, com o objetivo de evitar que a mulher apresente alterações emocionais, né? Tanto no finalzinho da gestação como no pós-parto. E a gente consegue fazer isso com a técnica, tudo certinho, bonitinho, que o psicólogo perinatal tem. Então, a gente consegue trabalhar com isso de forma ok. E olha os benefícios disso. Aquela mulher, então, por não apresentar uma depressão, porque ela participou dessa orientação com o psicólogo, olha só como desencadeia. Ela não participaria, vamos supor assim, ela não participaria da orientação do psicólogo. Ela ia ter depressão no terceiro trimestre, ela ia continuar apresentando depressão no pós-parto, ela ia ter dificuldade de amamentar o bebê, ela ia ter dificuldade de se vincular com o bebê, e esse bebê, consequentemente, ia apresentar atraso no desenvolvimento infantil e, consequentemente, as práticas educativas dela também seriam mais negligentes, trazendo uma série de problemas para o desenvolvimento dessa criança, tá? Que vai se tornar um adulto mais inseguro por conta do apego inseguro que ia desenvolver com essa mãe e tudo mais. Então, a gente teria, por exemplo, um adulto aí com sérias chances de ter problemas de saúde mental, problemas emocionais, tá bom? Sérias chances desse bebezinho que nem nasceu ainda se tornar um adulto com problemas de saúde mental. Agora vamos fazer o inverso. Essa mulher, antes dela vir apresentar, né, um estresse elevado, alguma coisa assim, vamos supor que a queixa dela possa ser assim, o medo dela, né? O parto, né? Cesárea ou normal, né? Tem gente que fala que é melhor fazer cesárea, tem gente que, né? Então fica lá naquele desespero, aquele medo, aquele pavor, aquela angústia. Aí ela descobre que a Mariquinha oferece, é psicóloga perinatal e oferece um grupo de gestantes de orientação. A Mariquinha vai lá, faz a sua inscrição, participa desse grupo, ela recebe informação sobre os benefícios do parto normal, os lados positivos e negativos de cada um, e aquilo diminui, então, a ansiedade dela, porque agora ela tem informação, agora ela sabe escolher, né? Ela tem mais autonomia, porque agora ela aprendeu. Com esse aprendizado, diminuiu a ansiedade dela, ela não está apresentando, então, estresse no final da gestação. Com isso, seu bebê nasceu de 9 meses, não precisou nascer prematuro. Com isso, e por ter participado desse grupo também, ela consegue saber várias coisas do pós-parto, sobre amamentação, sobre desenvolvimento infantil, sobre boas práticas educativas parentais. E aí, essa mulher, então, ela não apresenta problemas de saúde mental, porque ela participou daquele grupo preventivo. Olha que interessante. Ela consegue amamentar com maior qualidade o seu bebê, ela consegue estimular com maior qualidade o seu bebê, ela consegue exercer práticas positivas, adequadas na relação com o seu bebê. Esse bebê ele tende a ter apego seguro, esse bebê tende
a ter o seu desenvolvimento no tempo adequado, e esse bebê tende a se tornar um adulto com menos chances de apresentar problemas de saúde mental. Deu para sacar o quanto que a gente está falhando em não ofertar esse serviço, em especial, porque a gente poderia estar fazendo a prevenção da prevenção, a gente poderia prevenir que um adulto de 40 anos apresente problemas de saúde mental apenas ofertando orientação para a mãe dele quando ele ainda é um feto, no período de gravidez, entende? Então, assim, é um serviço praticamente mágico. É um serviço praticamente assim, que deveria ser obrigatório, inclusive em todos os países do mundo, mas não é ofertado ainda. O psicólogo, ele ainda nem sabe que pode ofertar esse tipo de serviço, mas sim, pode e deve. E precisamos muito desse tipo de serviço, tá? E tem mais serviços aqui que eu quero falar com vocês que também não estão sendo ofertados, como, por exemplo, o serviço de avaliação do desenvolvimento do bebê. Psicólogos que aprenderam psicologia do desenvolvimento, gente, o que a gente está fazendo que não está avaliando o desenvolvimento de bebês? Gente, antigamente, há algumas décadas atrás, as mulheres elas tinham um filho atrás do outro, elas não tomavam métodos, pílula contraceptiva, né? Não usavam métodos contraceptivos. Com isso, elas tinham um filho atrás do outro. Para elas, era fácil identificar quando uma criança não estava apresentando atraso, quando a criança estava apresentando atraso no desenvolvimento, porque ela falava assim, nossa, mas o Zequinha, Joaquinho, Aparecido, nessa idade faziam tal coisa, mas esse aqui não está fazendo, né? Então, era fácil identificar e tudo mais. Hoje, as mulheres, o primeiro contato com o bebê que elas estão tendo é com o seu próprio filho. A maioria das mulheres hoje não tem contato com outras crianças, com outros bebês, no cuidado, a não ser o seu próprio filho. A primeira criança que ela vai ter que cuidar é o próprio filho, tá? E com isso, obviamente que para ser mãe você não precisa ter feito psicologia, né? Então, muitas delas não tiveram a disciplina de psicologia do desenvolvimento. E mesmo se a gente é psicólogo e teve a disciplina de psicologia do desenvolvimento, a gente já se esqueceu de muita coisa. Então, também é a mesma coisa que não ter feito a disciplina, tá? O fato é que muitas mulheres ficariam imensamente gratas se ela encontrasse psicólogos, clínicas de psicologia que ofertassem o serviço de orientação aos pais sobre o desenvolvimento do bebê. Que chegasse e falasse, olha, fulana, primeiro mês é esperado que o bebê faça isso, segundo aquilo, terceiro aquilo outro, né? Vamos trazer seu bebê aqui para a gente avaliar, para ver como é que tá, e aí eu vou te mostrando, né, se o desenvolvimento dele tá adequado ou não. Se o desenvolvimento dele não estiver adequado, eu vou estimular aqui, vou te ensinar como fazer isso em casa para estimular o desenvolvimento do seu bebê em casa. Gente, quantos e quantos pais e mães não gostariam de passar por um serviço como esse? Quantos e quantos pais e mães não estão esperando, desejando um serviço como esse, inclusive, tá? Tanto é que quando a gente oferece alguma coisa, meio que às vezes gratuita, lota de pai e mãe querendo saber sobre isso. Então, o fato é, tem serviço aí que os psicólogos não estão ofertando e por isso estão deixando dinheiro na mesa. Nós estamos deixando de colocar no nosso bolso dinheiro do nosso serviço, da nossa prestação de serviço, porque nós não estamos olhando para esses lados, né? Para isso tudo que a gente pode ofertar, tá? Então, gente, esses seriam alguns pontos que eu queria trabalhar com vocês hoje, né? Para a gente poder encerrar essa maratona de lives, essas 2 semanas de lives que foi, porque eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso também, né? O quanto que tem serviço aí que a gente pode oferecer, que a gente pode ofertar e não estamos ofertando. Principalmente na prevenção. Eu volto a dizer da importância
do serviço da prevenção primária, que é antes da doença vir a existir, antes da doença ser diagnosticada, antes da doença ser instalada naquele organismo. Então, a gente pode e deve ofertar esses serviços. E por que não estamos ofertando? Muitos, porque não tinha pensado nisso. Como eu disse, né, agora mesmo, né? Tava assim, né? Não consegue enxergar o que está dos lados, só consegue enxergar aqui, dentro da caixa. Outros, porque não tem qualificação para ofertar esse tipo de serviço, porque para ofertar esses tipos de serviços que eu falei aqui hoje também precisa ter qualificação. Você precisa ser psicólogo perinatal qualificado, né? De preferência que tenha sido formado aqui pelo Mater Online, que é a instituição mais completa para ofertar informações a respeito sobre esses serviços, né? Como que a gente faz. Então, muita gente também não está ofertando esse tipo de serviço, porque não é um profissional qualificado para isso, não tem. Deixa eu ver aqui a Daniela Bernardes do YouTube, porque o terceiro trimestre é o mais propício para o desenvolvimento de alterações emocionais. Porque, Daniela, as alterações emocionais, elas estão ligadas a um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele tem um pico, né, no terceiro trimestre. Então, assim, quando a gente vai medindo esse hormônio cortisol ao longo da gestação, o terceiro trimestre, onde a gente vai encontrar uma quantidade maior na corrente sanguínea, tá? De mulheres grávidas. E o fato é que o estresse, ele é potencializado pela ansiedade. Ansiedade de medo do parto, medo da dor do parto, medo de morrer no parto, medo que o bebê morra no parto, medo de sofrer violência obstétrica, tantos outros medos, né? Geram ansiedade, potencializando o estresse. Quando o cortisol está em altos níveis na corrente sanguínea de uma pessoa, aumenta inclusive as chances dela apresentar também sintomas de depressão, tá bom? Por isso, o terceiro trimestre é o mais propício para desenvolver alterações emocionais, tanto por conta dos hormônios orgânicos, então, né, cortisol, quanto por causa das ansiedades, dos medos, das angústias que vão aumentando quanto mais próximo do parto, ok? Deixa eu ver aqui a Gleiclane Vieira. Amando os conteúdos, ainda estou começando a graduação, segundo período. Show, Glei, muito bom. Parabéns para você que está aí na graduação, acabou de entrar no segundo período e acompanhando, né, o que está sendo produzido na psicologia. Parabéns, viu, Glei? A Dani aqui agradecendo. Deixa eu ver aqui no Instagram se tem alguma pergunta também que alguém fez. A Cláudia, depois que eu ganhei meu bebê, quando vim para casa, comecei a ter crises, muito medo, não consigo ficar sozinha com meu bebê. Fico na casa dos meus irmãos. Cláudia, eu vou te indicar que você procure pelos nossos psicólogos perinatais aqui do Mater Online, tá? Você pode escolher e verificar se tem algum na sua cidade, ou se você estiver aberta para atendimento online, você vai encontrar também o link para você encontrar um psicólogo perinatal que possa te auxiliar nessas suas angústias, né? Neste momento que você está vivendo, você pode acessar psicologiaperinatal.com.br, tá bom? Vou repetir. psicologiaperinatal.com.br. Neste site você vai encontrar muitos psicólogos perinatais altamente qualificados e competentes. Eles foram formados aqui pelo Mater Online, então, assim, a qualidade é padrão ouro, tá? E eles vão conseguir poder te auxiliar nesse período que você está vivendo, tá? Essas suas angústias aí do pós-parto vão conseguir compreender a sua história, uma série de coisas aí para poder te auxiliar. Então, Cláudia, existe sim essa possibilidade para você ser atendida por um psicólogo perinatal e você encontra nesse site que eu acabei de passar para você, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, um ótimo final de semana e até segunda!